Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Cristo nos une sempre mais. Disse o Senhor Jesus: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me faço presente no meio deles. Eu creio, nós cremos pela fé, que o Senhor Jesus está aqui no nosso meio para nos abençoar, para receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, para responder a nossas orações, porque Jesus está aqui. Vamos ler uma porção da palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Um versículo, uma passagem tão conhecida, mas nesses tempos que nós estamos vivendo, vamos tomar posse desta palavra, queridos. E está escrito assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Queridos, nesse tempo difícil que nós estamos atravessando, quantas pessoas se sentem tão cansadas, tão sobrecarregadas, tão oprimidas. E Jesus nos convida a ir até Ele e entregar os nossos fardos, as nossas canseiras, nos seus pés, nas suas mãos. E Ele nos garante que nós vamos encontrar descanso e paz para nossas almas. E aprendemos com o Senhor Jesus, sendo manso e humilde de coração. E tomando o seu jugo, porque o seu jugo é suave e o fardo do Senhor é leve. Vamos até o Senhor e nós vamos encontrar paz, descanso para nossas almas, para nossas vidas, nesta correria do dia a dia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a sua palavra foi lida, uma palavra de poder. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha de encontro à necessidade de cada um. Pessoas estão sobrecarregadas, estão debaixo de uma opressão. Mas nós, nesta noite, aprendemos a ir até o Senhor e trocar os nossos fardos pesados pelos teus fardos leves. Senhor Jesus, recebe a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão. E nós convidamos o Senhor a tomar lugar nas nossas vidas, na vida de todas essas pessoas, para que elas possam encontrar descanso e paz. Venha, Espírito Santo, com a tua unção poderosa. Ministra o louvor, a palavra, a oração. Que toda a ministração seja ungida e sobe diante do nosso Deus, o soberano, em cheiro suave. Pai Santo, fica conosco, Senhor Jesus, doce Espírito Santo. E glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E todos que creem digam amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe o seu povo. O Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação, Tu és a luz na escuridão, a esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar.
Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Não há outro igual a ti. 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 Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Cristo nos une sempre mais. Nós estamos aqui nesta noite, nesse sábado, para mais um culto sabático. Que o Senhor venha abençoar, o Senhor venha prosperar todas as obras que nós fazemos com amor, com dedicação, com humildade. Que a unção do Espírito Santo venha se manifestar aqui dentro desse lugar, na vida de cada um de nós. Que o Senhor venha abençoar, o Senhor venha prosperar a mensagem desta noite, que ela vai para várias casas, vários lares, e ela vem impactar as pessoas, ela vem falar na alma, no coração das pessoas. Senhor, nós te damos graça, te louvamos por este culto nesta noite. Recebe, Senhor, toda a ministração que é ministrada com amor e dedicação. E que o Senhor venha abençoar tudo aquilo que fazem parte desse ministério, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E o tema da mensagem de hoje é o reencontro. O tema da mensagem é o reencontro. Deus quer ter um reencontro conosco. Eu vou ler uma passagem que está no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 33, versículo 4. Eu vou ler do 4 até o 11. Então Esaú correu ao encontro e o abraçou, e lançou sobre o seu pescoço, beijou e choraram. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres, os meninos, e disse: quem são estes contigo? E disse Jacó: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas e ela, seus filhos, inclinaram-se diante de Esaú. Chegou também Lia com seus filhos, inclinaram-se. Depois chegou José, Raquel, e todos inclinaram diante de Esaú. E disse Esaú: de que serve todo esse bando que tenho encontrado? E disse Jacó: para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então Jacó disse: não, se eu tenho achado graça aos teus olhos, meus irmãos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim.
11. Toma-te, peço, a minha bênção que foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. E Esaú recebeu a bênção que Jacó trouxe para ele. Soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graça por essa palavra, Senhor, o reencontro. Que o Senhor venha abençoar, o Senhor venha prosperar essa palavra. Aquilo que nós não lemos, não ouvimos, não escutamos, Eterno, fala conosco. Que a unção da palavra rema, a unção do Espírito Santo de Adonai vai se manifestar agora, nesse momento, nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, o tema de hoje é o reencontro. Nós vemos que fazia aproximadamente que Jacó e Esaú, eles não se reencontravam, né? Segundo a Bíblia, mais ou menos 20 anos se passaram, porque Jacó trabalhou para Labão 20 anos. Depois dos 20 anos que ele sai e vai voltando para a sua terra primitiva, e nesse caminho que ele teve um reencontro com o seu irmão Esaú. E nós vemos, amado, que é tão raro e agradável encontrar uma pessoa que tenha fartura e tenha abundância. Então nós vemos aqui, amado, que veio um Jacó de um lado, Esaú de outro, dois irmãos que há 20 anos eles não se comunicavam, mas Deus que preparou esse reencontro, irmãos. Deus que preparou essa bênção, essa maravilha para a pacificação dos irmãos e da família. Porque Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Nós temos que aprender a confiar em Deus. Nós temos que aprender a acreditar em Deus, irmão. Tudo aquilo que nós buscamos, nós desejamos. E nós vemos que Jacó, ele encontra com seu irmão Esaú. Então nós vemos que Esaú queria encontrar os seus irmãos. Nós vemos que Jacó queria encontrar os seus irmãos, porque é importante que a família, irmão, tenha esse contato. É importante que a família tenha esse desejo. Quantas pessoas nesse momento estão procurando reencontrar os seus parentes? Na verdade, nós temos parentes longe, tem irmãos que congregam conosco, tem parentes na Europa, e eles falam: pastor, ora pelos meus filhos, ora pelos meus parentes que estão na Europa ou estão no Nordeste. Quantas pessoas estão procurando seus entes queridos? Faz muitos anos que não se vê, não se reencontram. E aqui fazia exatamente 20 anos que os irmãos não tinham um reencontro. E nós vemos que Jacó, ele chega diante do seu irmão e diz o texto que ele correu ao encontro, abraçou-o, lançou-se sobre o pescoço e o beijou. Então veja vocês, irmãos, que satisfação, que prazer, que gozo, que alegria por reencontro dessas duas famílias, na verdade. Lembra do filho pródigo? O pai estava em casa esperando o filho pródigo chegar. E qual foi o reencontro do pai e do pródigo? Alegria, abraço, beijo, confraternização. Porque muito tempo também o pródigo tinha saído de casa e o pai esperava ele voltar. O pai aqui do pródigo é o próprio Deus, esperando os seus filhos voltarem, porque Deus quer ter um reencontro conosco, irmãos. Quantas pessoas deixam a igreja, quantas pessoas abandonam o Senhor, mas Deus está com os braços abertos, esperando eles voltarem para ter um reencontro, abençoá-los e prosperá-los em nome de Jesus Cristo. E quando há um reencontro, é só alegria, não é verdade? E nós vemos que Jacó, ele abraça, ele beija, ele chora pelos seus irmãos. Mais de 20 anos que ele não via os seus irmãos. E quando um encontra um outro irmão totalmente mudado, totalmente transformado, Jacó saiu de casa sozinho. Aqui ele está com mulheres, filhos, com empregados, com animais, porque Deus o prosperou. Esaú saiu de casa, irmãos, também sozinho. Aqui nós vemos Esaú como líder, nós vemos Esaú como um príncipe, porque Deus tem bênçãos para todos, irmãos. Busca as suas bênçãos. Busque.
cavalgue, deseja. Nós vemos de um lado, vem Jacó abençoado, nós vemos de um lado, vem Esaú abençoado, o encontro, o reencontro dos irmãos abençoados por Deus, irmãos. E nós vemos que, da mesma forma que Jacó, ele abraça ao seu irmão, beija, Jesus, ele abraçou e beijou Judá. Lembra ali? Judá, mais conhecido como Judá, ou Judas, né? Então Jesus abraçou ele. Jesus o beijou ele, irmãos. Deu um ósculo santo na face de Judas. Mesma coisa que os irmãos. Porque Jesus, irmãos, ele nos ama. Jesus, ele quer o melhor para mim e para você. Jesus quer ter um reencontro com os perdidos. E aqui ele teve um reencontro com Judá, mas foi um reencontro para Judá, na verdade, ou para Judas, foi a perdição. Mas Deus tem um reencontro de fé, Deus tem um reencontro de força, de vitalidade para mim e para você. E nós vemos, amado, que Deus, Ele tem as nossas causas, irmão. Deus tem nossas causas, Deus tem nossos problemas no coração dEle, porque Deus converte o inimigo em amigo. Na verdade, a Bíblia diz em Provérbios que Deus transforma o inimigo em nossos amigos. Esses irmãos, quando eles saem, um vai para um lado, para o outro, eles saíram de casa intrigados, na verdade. Saíram de casa um pouco de ciúmes, de um com o outro, Jacó para um lado, Esaú para o outro, mas Deus preparou, Deus trabalhou no coração de cada um deles para que o reencontro fosse um reencontro da paz, da alegria e do amor. Deus quer que seus filhos voltem para Ele, que Ele está esperando e quer ter um reencontro. Quantas mães não estão esperando ter um reencontro com seus filhos? A gente vê as mães procurando, olha, faz 20 anos que minha filha sumiu, faz 15 anos que eu não vejo um familiar meu. Busca Deus, irmãos, para Deus preparar esse reencontro para mim e para você. E nós vemos que Esaú, quando ele se depara com Jacó, na verdade, ele pergunta para Jacó: ei, meu irmão, quem são essas pessoas que estão contigo? Porque quando ele viu a última vez o irmão dele, novo, sai de casa, saiu sozinho. De repente ele vê o irmão dele com uma multidão de gente, mulheres, filhos pequenos. O mais velho tinha aproximadamente 14 anos, filho de Jacó, muitos animais. E Esaú falou: quem são essa multidão? Na verdade, são Deus trabalhando para aqueles que neles confiam. Deus trabalhou na vida de Jacó. Lembra quando o sonho da escada, que Jacó falou: Senhor, se tu me abençoares, se tu me der trabalho, tu me der comida, eu prometo que vou ser fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas. E aqui nós vemos a promessa que Jacó fez a Deus. Deus cumpriu na vida de Jacó, Deus cumpriu na vida de Esaú, porque Deus tem promessa para todos, irmãos. Não é porque há momento tem entreveiro, mas se nós se arrependermos, se nós nos reconciliarmos, o Senhor, Ele tem bênçãos para mim e para você. E Jacó diz: olha, isso aqui é a mão de Deus que trabalhou comigo. Isso aqui é a fidelidade de Deus para comigo. Jacó diz para o irmão dele: olha, meu irmão, eu tenho fartura, porque o Senhor achou graça em mim. Que bom a gente ouvir isso de uma pessoa que diz que tem fartura. Na verdade, que bom a gente ouvir isso de uma pessoa que fala: olha, Deus me prosperou, Deus me enriqueceu, Deus me tirou do lamaçal, do charco, me fez como homem e príncipe, como uma mulher princesa. Tanto Jacó tinha fartura, irmão, como Esaú tinha fartura. Nós vemos aqui que Esaú, ele tinha 400 homens como soldado, ele era um príncipe, Esaú, porque Deus abençoou a família de Isaac através da herança de Abraão. A bênção, ela é transferível, viu, irmãos? Aprenda a abençoar os seus filhos,
aprenda a abençoar os seus netos, seus entes queridos, porque a bênção é transferível, a unção é transferível. Então nós temos que transferir as bênçãos para os nossos herdeiros. Nós temos que abençoar todos que congregam conosco. Nós temos que aprender a liberar a palavra profética. Nós temos que aprender a liberar sobre a igreja a palavra rema, a palavra de vida, paz e alegria e prosperidade. Deus tem bênçãos, irmão, para nós. Ele tem bênção para todos. Todos aqueles que buscam. Então nós vemos aqui o reencontro dos irmãos ricos. Um tem fartura, eu tenho fartura. Que bom a gente ouvir isso da pessoa. Olha, eu tenho fartura na minha casa. Se alguém bater na minha porta, eu tenho até condições de ajudar. Certa feita, Yeshua disse, olha, se alguém der um copo de água a uma pessoa, peça a mim, cobra de mim que eu vou te dar um barril para você. Deus tem bênçãos para nós, Deus tem fartura para mim, para você, que essa fartura seja liberada sobre a igreja de Jesus Cristo. Senhor, muito na sua igreja, muitos pelo mundo afora não tem fartura, eles não podem dizer como esses irmãos, e eu rogo nesse instante que a unção da fartura, a unção da abundância venha se manifestar na vida e na casa dos seus filhos. A fartura está na mão de Deus, irmão. Muitas vezes as pessoas olham para as outras pessoas, olham para a mão do outro, olham a mão, mas é Deus que está com a fartura. Toda criatura foi feita por Deus, toda criação é obra de Deus. Deus tem o melhor para mim e para você. Mas por que, pastorzito, as pessoas sofrem? Porque se afastam, perdem a bênção, não voltam para casa. Lembra do filho pródigo que eu acabei de falar? Ele voltou às origens. Ele voltou ao começo. Ele teve um reencontro com seu pai, irmãos. Nós temos que ter esse reencontro com Deus. E nós vemos que Esaú disse para o irmão dele, olha, meu irmão, eu tenho bastante. Esaú disse, seja para ti a sua fartura, porque eu tenho muito. Que bom a gente ouvir isso das pessoas, irmão. Eu tenho bastante, você tem bastante. O encontro dos irmãos próspero. Que maravilha, não é, irmãos? É essa igreja do Deus vivo. E Deus quer ter um reencontro conosco, na verdade. Jesus, ele teve um reencontro com Paulo. Paulo, ele era um religioso. Lembra de Paulo, que era Saulo? Ele era um religioso, irmão, ferrenho, por causa da lei, por causa da religião. Ele perseguia os cristãos até o dia que ele teve um reencontro com Yeshua de Nazaré. Paulo foi impactado nesse reencontro. Mudou a vida de Paulo, mudou até o nome de Saulo, passou para Paulo. Que bênção, que maravilha, que reencontro fantástico, maravilhoso que Paulo teve com Yeshua de Nazaré. Mudou a vida dele, de Saulo para Paulo. Deus muda até o nosso nome para melhor, de Abraão a Abraão, de Jacó para Israel. Oh, glória a Deus, na verdade, o reencontro das maravilhas de Deus. Quantos reencontros não tiveram, a verdade, na Bíblia? Nós vemos, amado, que Deus em tudo ele tem um propósito. Esaú disse para o irmão dele, qual é o seu propósito, irmãos? Você tem com essas bênçãos, essas farturas para me abençoar, porque é abençoando que nós somos abençoados. Então Jacó já veio com um propósito aqui, de abençoar o irmão dele. Na verdade, então Jacó separou uma parte, trouxe a outra parte. Esaú falou, mas para que tudo isto? Para que esses presentes? Para que esses animais? Eu tenho fartura, meu irmão Jacó. Eu tenho abundância, meu irmão Jacó. Na verdade, que bom a gente ouvir isso de um servo de Deus. Eu tenho fartura. Então Esaú disse, olha, para que isso? Aí Jacó falou, é para abençoá-lo. É para abençoá-lo, porque Deus me deu muito, Jacó falou. Esaú disse, mas eu tenho muita fartura, irmão.
o reencontro dos irmãos prósperos. Que maravilha a gente ouvir isso. O irmão diz para o outro: meu irmão, Deus me abençoou. Meu irmão, Deus me prosperou. Nós temos que ouvir essas palavras para que venha nos fortalecer nossa caminhada, o reencontro dos irmãos prósperos em nome de Jesus Cristo. Nós vemos que a fé, irmãos, ela é um ato principal. Em tudo que nós formos fazer, nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela vai mudar a nossa vida. A fé vai mudar a nossa maneira de pensar, de raciocinar. Na verdade, tudo nós temos que ter fé em Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Na verdade, então nós vemos que a fé, ela também é uma graça espiritual. A Bíblia diz: olha, você não tem fé? Peça a Deus para que Ele venha aumentar a sua fé. Porque você crer no Deus do reencontro. Muitas igrejas, elas promovem o reencontro com Deus. Elas promovem o encontro com Deus. Que quer trazer aquelas pessoas que são fracas, aquelas pessoas que estão desiludidas, para ter um reavivamento, para ter uma força, para ter um encontro com Deus. Nós precisamos desse encontro. Breve, o Senhor Jesus, Ele virá nos ares para buscar a sua igreja. E nós vamos ter um reencontro com Yeshua nos ares, uma festa, os anjos tocando. Haverá o reencontro da igreja com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Na verdade, aqui é o reencontro dos irmãos. Muitos irmãos estão perdidos. O Senhor está com os braços abertos, dizendo: vinde bendito do meu Pai. Se perderam, muitas mães perderam as suas filhas, seus filhos quando eram pequenininhos, e andam procurando: eu quero encontrar minha filha, eu quero ter um encontro com meu filho. Busca o Senhor, que o Senhor vai clarear, o Senhor vai iluminar os seus caminhos, para que você possa transpassar o vale da sombra da morte. Depois do vale, você vai ter o reencontro com quem você está buscando e esperando, em nome de Jesus Cristo. E nós vemos, irmãos, que nós temos que aprender a reconhecer a mão de Deus em tudo. Nós temos que aprender a reconhecer a mão de Deus, a mão divina trabalhando por mim e por você. Tudo provém de Deus, irmãos. Tudo é obra do Senhor. O Senhor não quer que ninguém se perca, o Senhor não quer que ninguém caia, mas nós temos que acreditar Deus trabalhando para aqueles que nele esperam. Ele quer ter um reencontro com os perdidos, Ele quer ter um reencontro com os desiludidos, Ele quer ter um reencontro com aqueles que abandonaram o caminho, que abandonaram a fé. O Senhor não esquece de nós, irmãos. O Senhor está com seus olhos sobre nós. Na verdade, muitas pessoas não reconhecem Deus na sua vida. Muitas pessoas acham, irmãos, que Ele é o cara, Ele é o tal. Eles acham que Ele é super-homem, super-mulheres. Irmãos, nós somos vasos de barro. Se bater no chão, quebra. Não é verdade? Quantas pessoas achavam que eram super-homens e caíram, porque não reconhecia Deus, não reconhece Deus, se perde na sua caminhada, fracassa na sua caminhada, e Deus está com os braços abertos, esperando para ter um reencontro com os perdidos. Que reencontro maravilhoso, o reencontro dos irmãos, porque aqui é a mão de Deus trabalhando. Deus tinha que restaurar essa família, irmãos, porque essa família é descendência da criação de Abraão. Tinha que passar por Jacó a bênção, irmãos. Como que vai passar a bênção por mim e eu vou transferir para outro? Isso é intriga no meio. Deus quer costurar isso, Deus quer ter um reencontro, Deus quer novamente, irmãos, nos abençoar, nos prosperar e colocar nos caminhos que devemos andar. Caminho de fé, de esperança. Na verdade, nós não devemos ficar ambicionando, desejando as coisas do mundo. Nós não podemos ambicionar e desejar as coisas do nosso vizinho. Deus tem bênçãos para mim e para você. Deus tem fartura para mim e para você. Ele tinha fartura para Jacó, Ele tinha fartura para Esaú, irmãos. Deus tem bênçãos para todos aqueles que nele buscam e esperam. Confie em Deus, irmão. Fala: Senhor,
que o Senhor venha ter um reencontro comigo e eu venha ter um reencontro com o Senhor, porque o começo foi bom, mas eu tropecei, eu caí, eu naufraguei, eu quero ter um reencontro com o Senhor. Aleluia, glória a Deus, uau! Nós vemos, amado, que embora eles estivessem separados, muitos anos, 20 anos, irmãos, não se viam, 20 anos não se encontravam, mas Deus não esquece, na verdade. Então nós vemos que um dos encontros, um encontro maravilhoso, fantástico na Bíblia, foi esse mesmo Jacó, quando ele teve um encontro com seu filho no Egito. Ele achava que o filho dele e os animais tinham mordido, matado, destruído. De repente, passado muitos anos depois, quase 17, 13, uns 15 anos depois, irmãos, esse mesmo Jacó, ele tem um reencontro fantástico e maravilhoso com o filho dele. Aqui ele teve um encontro fantástico e maravilhoso com seu irmão Esaú. E mais tarde, irmão, já grande, na verdade, ele tem um reencontro maravilhoso com seu filho Yosef no Egito, ao qual ele dava como perdido, ele dava como morto. Quantas pessoas estão agora assistindo essa mensagem, fala, pastor, isso aconteceu na minha vida. Depois de 15, 20 anos eu reencontrei meu irmão, eu reencontrei meu tio, eu reencontrei meu filho, reencontrei minha filha. Então é um reencontro fantástico que Deus prepara para mim e para você, irmão. Aleluia. Na verdade, nós vemos que Jacó, já com o nome de Israel, ele chorava, ele achava que o filho dele já tinha perdido, porque, na opinião dele, passado já muitos anos, mais de 13 anos, de repente, ele fica sabendo pelos outros filhos dele, que o filho Yosef estava no Egito como príncipe no Egito, como segundo da hierarquia. Ele sai de onde ele está, ele vai até o Egito, e ele tem um reencontro fantástico, maravilhoso, sublime com o seu filho Yosef, Israel e Yosef. Eles se abraçam, eles se beijam, o encontro do pai e o filho, que ele dava como perdido, ele dava como morto, mas Deus, ele nos surpreende com coisas boas, Deus nos surpreende com coisas maravilhosas, Deus nos surpreende com um reencontro fantástico, aleluia. Jacó, irmãos, e José no Egito, todos os irmãos de José juntos, até aqueles que venderam José, mas Deus prepara bênçãos grandes para mim e para você. As bênçãos para aqueles que confiam, as bênçãos para aqueles que creem que Deus trabalha para aqueles que confiam nele, irmãos. Ele fez um reencontro fantástico. Jacó é cheio de maravilhas, irmãos. Reencontro, irmão. E detalhe, hein? Ele reencontrou o seu irmão próspero, frutífero, rico e abençoado. Ele vai encontrar o filho dele como ele estava como perdido, morto, há mais de 13 anos, rico, próspero e abençoado. Deus tem bênçãos fantásticas no reencontro para nós, irmãos. Na verdade, Deus, irmãos, ele se agrada com a fartura do seu povo. Ele disse para o povo, olha, meu povo, eu vou colocar vocês numa terra que emana leite e mel. Mas nem todos tomaram posse da terra que emana leite e mel, porque na trajetória caíram, na trajetória naufragaram, não foram fiel, não tiveram um encontro com a terra prometida. Mas eu e você, nós vamos ter um reencontro com a nossa terra prometida. Yeshua disse, vou preparar o lugar para vocês. É verdade. Nós vemos, amado, aqui nós vemos a reconciliação dos filhos de Deus. Reconciliação de Jacó com Esaú. Reconciliação dos outros filhos de Jacó, primeiro com José. Os filhos dos irmãos de José, aqueles que entregaram José, teve um reencontro com José. Não reconheceram que José estava com outra roupagem, com outra figuração, como rei
vice-rei do Egito. Você vê o encontro da família, Deus trabalhando com a família, irmão. Deus é maravilhoso, hein? O primeiro encontro foi no deserto dos irmãos. E você vai caminhando a trajetória de Jacó. É reencontro, reencontro, reencontro. Os próprios irmãos encontraram o irmão dele. Achavam que José estava morto. Mas Deus prepara a surpresa para mim e para você. Deus tem surpresa maravilhosa. Que Deus vai tirar as pessoas que estão no leito de dor. Que Deus venha tirar as pessoas que estão sofrendo, estão desempregadas, estão passando por problemas financeiros. Aqui nós vemos o reencontro dos irmãos prósperos, os irmãos ricos e abençoados. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos que os encontros dos irmãos com fartura. Vai no Egito, os irmãos encontram o seu irmão com fartura. Jacó, que dava como seu filho morto, vai no Egito e encontra seu filho com fartura. A família de Deus, o meu, tem que ser próspera. Nós podemos passar até por pelo vale, mas nós temos que sair desse vale. Nós temos que comer o melhor dessa terra, irmão. Amém. Comereis o melhor dessa terra, se você acreditar, diz o Eterno. Nós não vamos morrer na véspera, nós não somos peru. Nós vamos morrer, irmão, no dia que Deus predeterminou para mim e para você. Nós vamos receber as farturas e a abundância que o Eterno tem, Eterno. Abençoa todos aqueles que congregam na capela quadrangular, que eles venham ter fartura, abundância e prosperidade na sua casa, até para servir os necessitados. O reencontro com Deus da fartura, aleluia. Grandes coisas o Eterno, Ele faz quando nós encontramos Ele, na verdade, irmãos. Quantos encontros maravilhosos a Bíblia tem. Deus faz com que o perdido tenha um encontro com o Senhor. Ele está procurando e buscando os perdidos. O maior encontro vai ser nós e com Yeshua, o encontro da igreja, da promessa do Senhor. Porque Ele disse, olha, eu voltarei para buscar a minha igreja. Deus, Ele é maravilhoso. Deus é a fonte de todo bem, irmãos. Ele é o dom perfeito para mim e para você. Amém, queridos? Essa é a mensagem que o Eterno tinha para mim, tem para você e para nós. O reencontro. Na verdade, Jacó teve um encontro, Jesus teve um encontro com Judas, Jesus teve um encontro com Paulo, na verdade, e a família de Jacó teve um reencontro, irmãos, com José, e outros reencontros na Bíblia, que desejam nos abençoar, desejam prosperar poderosamente a sua igreja, que os perdidos venham voltar para o braço do Pai, venham ter um reencontro com o Pai. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graça por esta palavra, o reencontro. Que o Senhor venha abençoar essas vidas, Senhor, que estão procurando seus entes queridos, que há tanto tempo eles não se apartaram, cada um foi para um caminho, cada um foi para uma cidade, mas o Senhor sabe onde estão as pessoas, e essas pessoas que estão buscando o teu reencontro com seus entes queridos, que o Senhor venha fazer, que se torne realidade, que um venha encontrar com o outro, o Senhor venha abençoar a sua igreja, o Senhor venha prosperar a sua igreja, Senhor amado, com bênçãos superiores e bênçãos inferiores. Nós te damos graça, porque o Senhor é o Deus do reencontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não pode estar amanhã, porque você e nós somos físicos, mas a nossa oração pode. A nossa oração não tem línguas, não tem cor, não tem barreira, não tem denominação. Deus é o Deus do reencontro, Ele não tem placa de igreja, irmãos. Senhor, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Adonai, seja conosco agora e para sempre. Deus abençoe a sua igreja, que os perdidos venham ter um reencontro com o Senhor. Nós te damos graça e te louvamos, Senhor. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.
temos um reencontro com Deus vivo. Amém! Glória a Deus! Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, que estamos nós aqui.